Boa tarde para você aí de casa. Que honra ter sua companhia todo domingo aqui no nosso programa de Boas Notícias. E olha que o nosso Conexão Social de hoje vai trazer um grande empreendedor de muito sucesso, viu? E que vai nos contar tudo sobre sua trajetória. E olha, se você sonha ser um empreendedor ou lançar um livro, então essa entrevista é para você, viu? Ele tem 28 anos de experiência no mercado editorial, 100 milhões de livros vendidos, sendo mais de 2 milhões de sua própria autoria, e há 6 anos fundou a Buzz Editora. Quem não conhece a Buzz, né? Essa editora extraordinária que vem transformando o mercado literário no Brasil. Estou falando nada mais, nada menos do que Anderson Cavalcante, viu? Que honra te receber, que alegria mesmo. Seja muito bem-vindo. A honra viu? É toda minha e bom demais estar com você e com seu público aqui nesse dia tão especial. Você sabe que a gente fica muito ansioso quando a gente vai receber alguém com essa experiência, né? Com tudo que você tem para nos ensinar. E as pessoas aí de casa também, porque o objetivo do programa, além, claro, da gente contar a sua história, é levar para as pessoas em casa mais conhecimento, com certeza, mais oportunidade e, quiçá, hoje, pessoas que vão se descobrir aqui, né? Um grande, talvez ainda não seja, mas será alguém que vai lançar o seu livro ou que vai tomar mais gosto pela leitura, né, Anderson? Com toda certeza, porque todo mundo que está assistindo a gente tem uma boa história para contar. E alguns querem levar essa história para o mundo, né? Porque essa história pode incentivar, pode inspirar, pode provocar o crescimento de muita gente, e outros talvez não queiram compartilhar essa ideia. Mas é sempre bom falar sobre a importância que é de você contar a sua história, materializar isso através de um livro ou de uma palestra e desse modo poder contribuir com o mundo, né? Sim, por isso que a gente ficou muito feliz de te receber, viu? Quero que você hoje fique muito à vontade aqui, porque eu sei que você carrega no coração uma mensagem, você tem um conteúdo muito bacana para compartilhar com as pessoas de casa e, claro, para nos ensinar. Então, eu queria que você começasse contando sua história, claro, para que as pessoas que ainda não conhecem saber como é que você iniciou, né, sua carreira, tanto profissional e depois como é que você tomou gosto pelas editoras. Muito bom. Bom, eu sou filho de um pernambucano e de uma baiana, ambos bastante arretados. Cresci numa família pobre, nunca me faltou nada, né? Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito e eu e minhas irmãs nunca passamos nenhuma necessidade, mas a gente cresceu num bairro em São Paulo, que era o bairro mais perigoso de São Paulo na minha época. E lá meu pai sempre dizia, né? Olha, até hoje, né? Assim, estuda, porque é o estudo que vai fazer com que a gente saia da situação que a gente está hoje para uma situação melhor. Mas isso a gente era criança. Com 9 anos de idade eu vendia geladinho na rua, né? Dependendo de onde você está ouvindo a gente, sacolé, chup-chup, enfim. E depois trabalhei na feira e com 15 para 16 anos fui trabalhar numa empresa que eu fazia um serviço de office boy. E aí minha mãe era empregada doméstica de uma gerente de uma editora. E aí, para ajudar a nossa família, ela arrumou um bico para eu fazer nessa editora. E eu comecei a trabalhar nessa editora e a história começa daí. Aí eu começo a descobrir o valor e a importância que o livro tem, né? O poder transformador, né? 15 para 16. Então foi bem jovem. Bem jovem. 15 para 16 anos eu tive essa passagem na minha vida, esse momento na minha vida. Fui crescendo, depois de 6 anos me tornei sócio dessa editora, me tornei o executivo, assumi como executivo a editora, passei por todas as áreas, passei pelo estoque, né? Pela expedição, por marketing, vendas, por tudo mesmo, financeiro, né? Administrativo, e aí me tornei sócio e responsável pela editora e consegui tornar essa editora uma das principais editoras do Brasil, com a equipe que eu tinha, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Nesse processo, e vendo tantos autores incríveis, me perguntei, né? Será que eu não posso fazer um livro, né? Será que eu não posso escrever um livro? E eu escrevi um livro em 2002, meu primeiro livro, As Coisas Boas da Vida. Ele vendeu mais de 155 mil exemplares no primeiro ano, foi para a lista dos mais vendidos. Sim. E ali depois criei gosto, o segundo, o terceiro. Então, assim, eu tenho muito orgulho de saber que, assim como eu, tem um monte de pessoas nesse mundo que buscam viver o seu propósito, né? Porque eu busco trabalhar isso nas minhas mensagens, né? Assim, o quanto que é importante você viver verdadeiramente a sua essência, aquilo que você acredita. Tanto que meu primeiro livro, As Coisas Boas da Vida, eu ensino você comer manga sem descascar com a faca.
Toma banho de mangueira, né? Coisa que, você que está ouvindo a gente, né? Se você já tomou um banho de mangueira, você sabe do que eu tô falando, né? Assim, tem um poder incrível, né? Eu costumo dizer que seu filho, sua filha, não lembra do primeiro banho, do primeiro presente que você deu para ele ou para ela. Não lembra do segundo presente e certamente não lembra do último. Mas se você já tomou um banho de mangueira com seu filho, ele vai lembrar daqui a 30, 40, 50, Verdade. 70 anos. Porque é um momento Memórias, muito mágico, né? E único na nossa vida. E tomar banho de chuva, enfim. Então tem um monte de coisas que na correria do dia a dia a gente vai deixando de viver. Todo livro que a gente vai lançar tem que ter uma missão. E o que é missão, né? Missão é o sentido da vida, é o combustível da alma, do espiritual. É aquilo que faz a gente acordar todo dia mais cedo e dormir mais tarde. Sim. E na minha visão e do meu time até hoje, assim, qual que é o propósito desse livro, né? O que esse livro vai mudar na vida das pessoas? A primeira pergunta que eu faço para um autor quando chega para conversar comigo que quer lançar um livro, tá com alguma ideia, é: o que o seu livro vai mudar na vida das pessoas? Eu costumo dizer que quando a gente não faz isso, a gente errou na mosca. Sim. Porque, assim, esse é o papel de um editor e de um autor, né? Levar essa entrega, essa transformação na vida do leitor. Tanto que o nosso slogan na Buzz não é você que vira a página, é a página que vira você. Essa é a ideia, fazer essa transformação na vida do leitor. E eu materializo isso como, né? Eu entendo que quando a pessoa termina de ler um livro nosso, editado por mim ou escrito por mim, ela tem que ter mudado algo. Ela tem que ter um jeito de pensar diferente, ou uma atitude diferente, uma visão do mundo diferente. Mas ela tem que sair do livro diferente do que ela entrou. Se ela sair igual, a gente errou na mosca. E se ela saiu diferente, a gente fala: nossa, aqui fizemos um gol. Que maravilha, né? Agora, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios que você encontrou. E depois, quando você criou a Buzz, primeiro é um nome bem curioso, né? Sim. Que eu queria que você contasse como é que você encontrou esse nome, porque é um nome gostoso de falar, fácil de lembrar. É verdade. E que, assim, você ama. Eu não conhecia direito a história da Buzz, mas eu já falava da Buzz. Quando falava de qualquer editora para mim, eu falava: é a Buzz, porque fica no gosto de falar, né? Sim. Mas eu queria que você falasse dos desafios que você encontrou. Bom, foram vários desafios, não foram poucos. Imagina, quando nasce a Buzz, quando eu tenho a ideia de criar essa editora, imagina, eu tive que enfrentar muitas dificuldades. Uma delas uma editora só existe se tiver autor. Quando você tem no mercado grandes editoras, grandes nomes, o sonho de qualquer autor é estar nas grandes, nas famosas. Sim. Então, quando você chama um autor para vir trabalhar com você, ele pode falar: poxa, bacana, legal, Anderson, você tem uma história incrível, você está há muitos anos no mercado, você teve a oportunidade de lançar grandes nomes. Imagina, eu lancei o primeiro livro do Gustavo Cerbasi, quando o Gustavo Cerbasi era professor da USP. Hoje é uma referência no mundo da educação financeira. Né? Casais Inteligentes e Crescem Juntos foi um título que eu dei para ele na época do projeto e que ficou 11 anos na lista dos mais vendidos. Aquele livro é incrível. Eu lancei o Padre Fábio de Mello. O primeiro programa de televisão do Padre Fábio de Mello que levou foi eu. O primeiro livro quem lançou foi eu. E hoje é essa referência incrível que ele é de impactar a vida de tanta gente. O Isamitiba, imagina, a primeira vez na história do Brasil que um livro de educação foi o livro mais vendido do ano no Brasil, foi um livro chamado Quem Ama Educa. Eu editei esse livro, foi lançado lá em 2002. E vai embora, né? Agora, outros títulos mais que eu falo assim, eu tenho o privilégio, né? Eu sou autor e editor. Como autor, eu tenho o privilégio de ter livros de muito sucesso e como editor também ter publicado vários títulos que se tornaram best-sellers, mas isso não é tão simples, é muito trabalhoso, né? Assim, são muitas dificuldades. Então, no começo da Buzz, por exemplo, eu tinha feito uma palestra num evento, acaba a minha palestra, entra um palestrante chamado Marcos Rossi. O Marcos Rossi, ele não tem os braços e não tem as pernas, ele tem uma doença rara chamada Hanhart. E aí ele entra para fazer a palestra, eu nunca tinha visto o Marcos Rossi, e me chama a atenção, e ele começa a fazer as falas dele. Não é uma coisa triste a palestra dele, pelo contrário, é uma lição de vida. E aí eu pego e vou para essa editora que eu tava e falo: olha, tem esse autor, vamos fazer o livro dele. Que ele faz a palestra, eu falo: quero publicar seu livro. Que ele tinha um livro que ele vendia na Paulista, ele canta na Avenida Paulista aqui em São Paulo, cantava de domingo de manhã, isso lá atrás, estou falando de 2016, e para complementar o orçamento dele. E eu termino a palestra e falo: se quiser eu lanço o seu livro. E aí eu vou para a editora que eu estava na época e converso com todo mundo e tal. E aí fala: mas quantos seguidores ele tem? Ele tinha na época 178 seguidores no Facebook.
Aí o Instagram dele, procurava, não achava, eu ligo pra ele e falo, Marquinhos, qual que é o seu Instagram? Não, eu não tenho Instagram. Eu falei, meu Deus. E aí vai, até que uma hora eu pego e não consigo, porque toda editora, você tem um comitê editorial. Vai ter pessoal de marketing, vendas, né, tá todo mundo ali discutindo para decidir o que vai lançar, que tem muita coisa para lançar. A gente recebe muito material. E uma coisa é você falar, vamos fazer porque vamos fazer. Né? Porque eu tô mandando fazer, porque você é dono, porque você é... Outra coisa é você convencer todo mundo com argumentos para que todo mundo entre naquela energia e contribua para que aquele projeto realmente nasça com a mão de todo mundo, que é outra coisa. E eu não consegui convencer de lançar aquele livro. E aí eu peguei e falei, quer saber? Eu preciso fazer a minha editora do meu jeito e lançar as coisas que eu acredito. Então essa foi a primeira dificuldade. E aí eu ligo para ele e falo assim, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que eu tô saindo dessa editora e a boa notícia é que eu vou montar a minha. Então se você quiser vir comigo, eu publico seu livro. E ele é o livro número 1 da Buzz. E de onde vem a Buzz? Quando eu vou lançar a Buzz, eu procurava nome, eu não achava nome. Tanto que o primeiro registro do contrato social que eu tinha que lançar, ela não sai como Buzz. O primeiro registro nosso era outro nome. E eu procurava, eu queria um nome curto, com significado, e que pudesse passar uma mensagem, né? Que tivesse essa força. Primeira rodada, fiz um monte de nomes, manda pesquisar, né? Para ver se tinha registro ou não. E muitas escolas, né? Universidades, quando montam, o pessoal da área da educação, já registra para a editora, a marca. Então é muito difícil conseguir nome de editora. E mesmo que o pessoal não use, eles já registraram. Montou uma escola, montou uma universidade, já registra o mesmo nome para livro, para editora. Então eu não conseguia. Primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, sexta rodada, eu fazendo lista de nomes, estou brincando com meu filho, com o Matheus, no quarto dele. E eu brincando com ele, vejo os brinquedos dele, aí tinha o Homem de Ferro. Aí eu começo a anotar, Tony Stark, né? Deixa eu ir pesquisar. E tinha o Buzz Lightyear, Toy Story. Olha só. E o Buzz e tal. E aí quando eu vou pesquisar, o significado de Buzz naquela época, estava começando a nascer nos Estados Unidos a ideia do burburinho, uma coisa que é quente, uma coisa que é gostosa, uma coisa que está todo mundo falando. Aí eu falei, poxa, acho que pode ser legal. E aí a gente decidiu pelo Buzz, que foi uma decisão muito acertada também. Legal. Eu sou suspeito para falar, mas é graças a estar brincando ali no quarto com meu filho e ao Buzz Lightyear, que o slogan é ao infinito e além, né? Sim. Que também é um slogan muito bonito. Sim. E forte também. Sim, sem contar que essa leveza de criatividade, né? Porque é uma coisa infantil, né? Remete à criança, criatividade. Sim, pura. Verdade. Muito bacana o nome. Eu fiquei impressionada, gostei demais e acho que as pessoas de casa agora vão se apaixonar ainda mais pela Buzz, né? Obrigado. Agora, a gente passou por um período de pandemia e é claro, a maior parte das empresas tiveram que se reinventar. Eu queria que você falasse como é que vocês continuam incentivando as pessoas à leitura, que foi um momento bom para as editoras também, porque as pessoas procuraram muito curso, procuraram se informar. Se interiorizaram mais, né? Sim. Assim, a pandemia, como é que foi para vocês? A pandemia trouxe uma oportunidade de evolução para muita gente, né? E quem conseguiu aproveitar essa oportunidade e aproveitar os cursos, os treinamentos e o livro, então a mente expandiu de um jeito absurdamente incrível, né? Para nós no começo foi um susto, né? Para todo mundo. Mas a gente pivotou muito rapidamente trabalhando a parte digital, né? Trabalhando nos grandes sites e trabalhando a nossa comunicação junto com os nossos autores, da importância de você poder trabalhar e se trabalhar nesse momento. A gente deu uma diminuída no número dos lançamentos, porque no primeiro momento ficou todo mundo sem saber o que ia acontecer e por quanto tempo ia durar. Sim. Mas em seguida a gente voltou com os lançamentos, buscando títulos que pudessem trabalhar esse lado mais de evolução pessoal mesmo, espiritual, desse reencontro mesmo, né? Porque se você parar para ver, a nossa vida não é fácil, né, Eunice? A gente, né, acorda cedo, né, cuida da esposa, cuida do marido, cuida dos filhos, leva para a escola, vai para o trabalho, então você já chega no trabalho com uma energia diferente daquela que você saiu de casa. Sim. Aí você trabalha o dia inteiro, volta para casa, cuida do marido, cuida da esposa, cuida do filho, aí você vai deitar exausto, cansado. Então se você não tiver muito sentido no que você está fazendo, é complicado de você passar pela vida do jeito que é para passar, né? Sim. Porque é para ser gostoso, é para ser leve, é para ser prazeroso. E com isso, quando a gente vai pensar um livro, né, que a gente vai lançar, a gente sempre pensa, como que eu posso fazer desse livro algo que possa impactar, transformar e contribuir para esses leitores?
E a gente pensa na dona de casa que está lá no interior do Piauí, né? A gente pensa naquele empresário que está no sertão, a gente pensa em todos eles. A gente busca entender exatamente quais são as necessidades para que a gente entregue um livro que atenda a isso. E é uma das coisas que eu falo sempre é livros profundos e gostosos de ler. O que quer dizer isso? Profundo no sentido de ter conhecimento, mas tem que ser gostoso de ler. Tem que ser leve, tem que ser um prazer para você estar com aquela obra. E na pandemia a gente forçou mais a gente buscar esse tipo de livro, esse tipo de entrega, né? Se você lê um livro de outro editor e você lê o livro da Buzz, você vai ver que os livros da Buzz, eles têm um roteiro diferente, a gente trabalha muito, a gente pega o leitor pela mão e leva ele contando as histórias e tudo que a gente quer até o lugar que a gente acredita que ele quer ir com a gente. Que bacana. E esse trabalho, os leitores têm percebido e na pandemia a gente viu mais ainda o quanto que eu falo assim, eu nem quero ser a maior editora do Brasil, mas eu quero ser a mais amada, a mais querida. E para nós é isso que a gente tem feito e tem dado muito certo. Ai, que bacana. E outra coisa que a gente reforçou nesse período foi livros diferenciados, né? Os nossos projetos gráficos são sempre livros esse gostoso de ler, então tem muita cor, né? O acabamento é diferenciado, né? A gente faz livro com fitilho, com capa dura, com qualidade muito boa. É uma coisa, né? Você passa a mão, né? Esse papel aqui é um papel diferenciado, parece um tecido. Então a gente tem esse carinho, é o nosso jeito Buzz de ser mesmo, assim, para nós tem muita importância esse projeto, né? Para algumas pessoas pode ser só um livro, para nós não, para nós isso daqui pode mudar uma vida. Transforma uma vida, com certeza. Esse é um dos diferenciais, mas eu acredito que tem um outro também que você queira falar, de um diferencial da Buzz que para você, assim, você falou, olha, quando eu criei eu pensei nesse diferencial e é algo que você leva. Sim. Todos os livros que a gente trabalha, uma das coisas que me move e que eu busco que a gente viva isso na empresa, em cada projeto, é trazer um reforço de fé. É o acreditar. Mas não é o acreditar por acreditar, é acreditar no Criador, é acreditar em mim e acreditar no próximo. Né? É acreditar que tem uma força maior que está orquestrando tudo isso que acontece aqui embaixo. Acreditar que eu todo dia acordo para trazer a minha contribuição para a construção desse jardim supremo e acreditar que o próximo também, o outro, todo dia acorda para trazer a contribuição dele. E eu arrisco dizer que se a gente conseguir trazer esse reforço de fé através de uma frase, de uma página, de um capítulo, de um livro, de uma palestra, de qualquer contato que a gente tenha com esse leitor, já valeu a pena tudo que eu passei e enfrentei até hoje. É muito legal ter livro best-seller, muito legal ter livro que vendeu muito, conteve sucesso, mas também tem livros que não foram sucesso todos de vendas. Mas assim, teve livro que você fala assim, se vendeu e esse mudou a vida daquela pessoa, esse livro cumpriu a missão dele, o propósito dele, e ele tem tanto valor quanto o outro que vendeu X milhões. É extraordinário, e é o que precisa, né? Sim. A gente até teve um momento, e assim, na minha área, até tem alguns colegas até hoje que chegaram a dizer, e até demonstrar um certo preconceito com essa história de autoajuda, e não sei se você lembra dessa época que as pessoas classificavam alguns títulos assim, e eu sempre disse que a autoajuda é aquela que transforma vidas. Porque às vezes a autoajuda naquele momento é tudo que você precisa para sair de onde você está, até para buscar outras coisas. E eu sempre fui muito fã, né? Tanto dos autores e de pessoas que trabalham com isso. Quando você liga uma televisão e assiste um programa como esse, você está contribuindo e ajudando as pessoas ao quê? A se analisarem, a refletirem sobre o que está ouvindo. A minha história, a sua história e todo mundo que passa por aqui com você, que você dá essa oportunidade, só vai fazer sentido se você que está aí do outro lado se conectar com isso e puder levar para a sua vida. Sabe assim, o que ele está falando aqui que eu posso aplicar no meu dia a dia que vai contribuir com o meu crescimento? Se isso fizer sentido para você, se isso reforçar a sua fé, se isso te trouxer esse eco e você sentir isso pulsar dentro de você, aí bacana. Aí o que você vai fazer de agora para frente é contigo. Se não fizer sentido essa frase, fica atento pro próximo. Mas isso é num programa, isso é na rádio, isso é conversando com um amigo. A diferença da minha visão está na sua postura. Quantas vezes a gente está num jantar com uns amigos e você está no celular e está perdendo a oportunidade de aprender uma coisa muito interessante naquela mesa?
Sim. E às vezes as pessoas falam, poxa, a gente falou aquilo naquele dia. Não falou, eu estava lá. Não, você não estava lá, você estava de corpo presente, mas você não estava lá. Você estava fazendo outra coisa. A gente tem que sempre buscar evoluir. E ficar parado hoje já significa andar para trás. E tem uma coisa também que eu acho que é muito importante na vida, é você ser apaixonado pelo que você faz. E ser apaixonado pelo que você faz não significa você fazer o que você gosta. Mas significa você estar disposto a fazer tudo o que você precisa fazer para viver essa paixão. Só que as pessoas que estão assistindo a gente, elas têm que ver o quanto que... Porque assim, se você está vivendo uma realidade que não é a que você gostaria de estar vivendo, não tem problema você vivê-la desde que você dê uma data para mudar isso, entendeu? Então assim, poxa, o que eu faço hoje não é o que eu gosto. Eu gostaria de estar fazendo aquela outra coisa. Tá bom, mas o que você está fazendo para caminhar na direção dessa outra coisa? Né? Então, tem que pagar o preço. Tem hora que você vai ter que pagar o preço. Então, e como que você paga o preço? Primeira coisa é ter uma conversa franca com quem? O administrador da sua vida. Quem é o administrador da sua vida? É você mesmo. É você mesmo. Chama o administrador da sua vida e pergunta, né? Hoje você tem feito as coisas que você gosta? Você tem caminhado na direção daquilo que você acredita? Tem sentido orgulho toda vez que você vai dormir das decisões que você tem tomado, da vida que você tem vivido? Se a resposta for sim, bacana. Promove cada vez mais seu administrador. Mas se a resposta for não, poxa, demite o administrador da sua vida, que é você. E começa a fazer uma coisa completamente diferente. Começa a caminhar na direção daquilo que você acredita. Porque você vê as pessoas cada vez mais doentes, as pessoas cada vez mais, né? Na Bíblia diz que Adão caiu em um sono profundo, em nenhum lugar diz que ele acordou. Sim. E eu vejo o tempo todo as pessoas andando por aí dormindo. A pessoa está atravessando uma rua, está dirigindo um carro, está assistindo um programa desse, mas ela está no estado de sonolência, ela não está presente. Anestesiada, né? Anestesiada, né? Os antigos hebreus diziam que doença é você andar em círculo, é quando você não sai do lugar. Você patina e não sai do lugar. E eu vejo pessoas doentes, né? o tempo todo. Repete o que fez ontem. O tempo todo. Ou da grande massa, né? Então, assim, se você não conseguir entender que você precisa realmente assumir o protagonismo da sua vida e ir para cima e enfrentar quantos leões tiver que enfrentar por dia para que você possa realizar aquilo que você vai se orgulhar, como você disse no início, né? O legado que você quer construir, né? Qual que é o legado que você quer construir? Porque é uma certeza que a gente tem na vida que a gente está nessa vida de passagem. Sim. Né? Uma hora todos nós vamos fazer a nossa passagem. Então, quando a gente olhar para trás, o que a gente quer ter orgulho de ter vivido, né? Qual que é a história que a gente contou no livro da nossa vida? Todo dia você acorda e tem uma página em branco. Né? Não estou falando do livro impresso, estou falando do livro da sua vida. Né? Todo dia a gente acorda e tem uma página em branco. O que você tem feito com essa página em branco? Eu tenho uma imersão, né? Que é um curso meu, que é a imersão aos bastidores de um best-seller. Onde eu recebo as pessoas que querem escrever seus livros, lançar seus livros, e eu mostro para eles os bastidores e estratégias que a gente faz para escrever e lançar os livros. Todo mundo vem perguntando, qual que é a fórmula? Qual que é a fórmula? Eunice, não tem. Se eu tivesse a fórmula, nossa, ia ser muito fácil, né? Mas não é uma fórmula. A gente não está no universo da fórmula, a gente está no universo do conhecimento, onde a nossa matéria-prima é gente. Então, cada autor, cada ideia, cada estratégia de lançamento, cada roteiro de livro é um. Então, assim, não tem. A gente tem algumas técnicas, a gente sabe que o livro tem que estar distribuído nas livrarias, lojas de conveniência, um monte de coisa. A gente sabe que a capa é fundamental, tem um monte de coisa que é lógico, né? Tudo isso eu entrego lá, essa parte mercadológica eu entrego. Mas, assim, é muito trabalho, sabe? Assim, escrever é uma coisa trabalhosa. Fazer com que as pessoas possam alcançar o que você está querendo dizer é um belo desafio. Sim. Agora só faz sentido se você tiver a fim de pagar o preço. Fazer palestra, imagina, eu palestrei no Brasil inteiro. Em 2003, eu ganhei um prêmio do palestrante mais jovem estrangeiro a palestrar para empresários japoneses no Japão. Que interessante. Né? Então, assim, é uma coisa muito que eu nunca imaginei. Mas por quê? Porque o conhecimento, a indústria do conhecimento, né, esse universo do conhecimento, te proporciona isso. Quando você menos imagina, você está no Japão, outra hora você está nos Estados Unidos, outra hora você está não sei aonde, palestrando, Portugal. Você vai se conectando você com vai, o mundo, né? e aí tem uma frase que eu falo, que eu gosto muito, que é: livros são sementes em busca de almas onde possam germinar. Olha que lindo. É isso. Essa é a minha vida. Então eu sou um cara que, através dos livros que eu edito, eu jogo sementes pelo mundo, que são esses livros em busca de almas onde possam germinar. E eu Muito torço bom. que você que está ouvindo a gente seja uma dessas almas que está buscando germinar, está buscando viver essa beleza que é o poder plantar e colher a cada dia, né, na nossa vida. Sim. A gente começou aqui falando que a gente queria que aqui hoje despertasse pessoas, talvez autores e mais leitores, com certeza, Sim. isso com certeza, né?
Então, eu queria que você falasse, então, como é que nasce um autor? Porque até um tempo atrás era assim, meu Deus, só o Augusto Cury, o Paulo Coelho, o Cortella, que até esteve aqui com a gente, podia escrever um livro, né? E não, hoje você mesmo fala sobre isso ali nos seus livros e nas palestras que você dá, que não, é quem tem uma história e quer compartilhar com o mundo algo que ela acredita que vai transformar, né? Isso mesmo. Então, o Rick Chester escreveu o livro e hoje ele está ensinando para muitas pessoas como pegar a visão, não é? É isso mesmo, pega a visão. Ele tinha uma visão, isso funcionou para ele, ele quer ensinar outras pessoas. Então, eu queria que você falasse como é que nasce um autor. Porque quem tem vontade de deixar o seu legado, às vezes a história dela, daqui a um tempo, o neto, o bisneto não vai mais saber quem foi esse avô, né? Sim. Então, como é que ele vai deixar lá os princípios que ele recebeu lá do pai dele, um conhecimento muito grande que ele tem? Enfim, como é que nasce um autor? Um autor nasce de um desconforto. Não é uma coisa gostosa o nascimento de um autor. A Ruth Rocha fala que escrever é transbordar. Ou seja, você está tomado de uma coisa, uma vontade, uma energia, muito conhecimento, e que você não dá mais conta disso, e aí você transborda. E você transborda isso através de um livro, e esse é um caminho. Então, o desconforto, na minha opinião, é onde nasce o autor, que é uma coisa que você fala assim, isso não cabe mais dentro de mim, sabe? Eu seria muito egoísta da minha parte ter uma ideia, uma experiência, uma história e levá-la comigo, né? Morrer com ela, se eu posso levar isso para outras pessoas e isso pode incentivar e estimular outras pessoas a crescer. Então, desse desconforto, você tem que fazer alguma coisa com isso. Então, é um sentimento. Às vezes até uma coisa que você não queria falar. Sim. Você até não tem orgulho daquilo, mas você sabe que você vai salvar a vida se ela souber o que fazer para não ter aquilo, né? É isso aí. Aí você fala. Você leva. E é bem isso mesmo. É doloroso muitas vezes, mas assim, é importante. Por quê? Pro meu propósito, né? Que eu falo assim, eu não trabalho para as pessoas, eu trabalho pro cara lá de cima. E por coincidência, juntos a gente está aqui nesse planeta fazendo essa coisa acontecer. Sim. Mas assim, esse desconforto é onde começa todo esse desejo assim de querer botar para fora, de transbordar. Na minha visão, o livro ele tem uma magia diferente, uma energia diferente, onde as pessoas percebem o que é quem é de verdade e quem não é. Quando você começa a ler, ali você já vê por que a pessoa escreveu, porque em tudo tem um porquê, né? Sim. Eu acho que nós vivemos um mundo e ninguém percebe muito isso, mas por quê? Tudo é por quê. Por que a gente está aqui hoje? Por que a gente escreveu um livro? Por que a gente vai falar o que vai falar, né? O que realmente importa, Eunice, quando eu fiz esse livro, nos agradecimentos, 2 parágrafos são falando da minha esposa. Eu comecei a namorar minha mulher, eu tinha 15 anos, ela tinha acabado de fazer 13. A gente está namoramos 7 anos, estamos 22 anos, vamos completar agora de casado. Que legal. 29 anos juntos. Primeira namorada, tudo tal, descobrimos tudo juntos, fizemos tudo juntos e tudo mais. E tenho 2 filhos hoje incríveis. Mas quando eu fiz esse livro que assim, falar de propósito, falar de missão, falar de fé, hoje está na moda, já está na moda há uns 4, 5, 6 anos. Mas esse livro é de 2009. Eu tive muito preconceito. Eu fui fazer palestra em multinacional, da pessoa falar assim, olha, aqui eu não quero que você fale de fé. Eu tinha feito reunião com a vice-presidente de RH, briefing, aquela coisa toda. Aí um diretor comercial, não quero que você fale de fé, porque eu não quero que você misture religião. E aí eu lembro que eu falei, mas o que você entende de fé? Aí eu não quero que você fale de fé. E aí chamou a vice-presidente de RH, né? Ela falou assim, não, ele veio para falar, ele vai falar. E aí foi a palestra que eu mais falei de fé na minha vida, né? Mas isso lá em 2008, 2009. Por quê? Porque não se falava. Aqui no meu livro eu falo de fé, falo de amor, como valores para você viver na sua empresa e na sua vida. Mas na época não era uma coisa assim comum. Hoje em dia é bonito, é fofo, é legal. Falar de missão, falar de propósito. Esse livro ele ficou 4 anos entre os... hoje, né? Ele ficou 4 anos entre os 10 mais vendidos do Brasil. Mas na época foi uma ousadia total, hoje é tranquilo, mas eu faço 2 parágrafos falando da minha mulher.
Por quê? Porque era o que eu sentia no meu coração no dia que eu fiz esse texto. E a editora, na época, que trabalhava na minha editora, ela falou assim, poxa, mas tá muito exagerado, mas tá falando um parágrafo, tá bom, mexe aqui, tira isso. Mas é o que eu sinto, é o que eu quero falar. E eu mantive. O que eu já recebi de e-mail de gente que fala assim, olha, eu tava na livraria, peguei seu livro, quando eu abri, vi o agradecimento, o jeito que você fala da sua esposa, eu falei, eu preciso comprar esse livro. Olha só. Isso que você tá falando, assim, e não foi proposital nunca, é que eu falo assim, eu sempre pergunto, qual que é a intenção? Porque às vezes acontecem essas coisas, eu falo, mas qual que é a intenção da pessoa de estar perguntando isso, de estar fazendo isso? O que tá por trás? Não foi intencional, foi uma vontade de retribuir o pouco do muito que minha mulher representa para mim na minha vida e até hoje. Se eu pudesse escrever hoje, talvez seriam 3 parágrafos. Sim. E é isso. Então o livro tem essa magia, tem essa coisa que as pessoas sentem, assim. Mas assim, eu tenho, olha, talvez milhares de e-mails, centenas com certeza de pessoas falando, eu comprei seu livro quando eu abri na livraria e comecei a ler o agradecimento. Falei, nossa, é diferente. Mas no mundo real, comercial, tá over, tá muito fofo, tá meio... No mundo do sentimento das emoções, que é o mundo que eu convido você para que você possa cada vez mais viver, que é o mundo daquilo que realmente representa o que você sente, o que você é, no mundo da verdade, porque assim, no final das contas, quando você vai dormir à noite, é você com você mesmo, né? Quando você olha no espelho, é você com você mesmo, né? Eu gosto muito daquela passagem, né? Quem é você quando não tem ninguém olhando, né? Sim. Então, assim, é isso. A vida tem que fazer sentido. Fora ali do Instagram, né? Das fotos ali. Então, você tem que viver o que realmente importa na sua vida. E é interessante porque, assim, eu não trago resposta nesse livro, né? Eu falo para as pessoas, não compra achando resposta, porque o que realmente importa para mim não é o que realmente importa para você e também não é o que realmente importa para você. Cada um tem sua visão. Mas as provocações que eu trago para você descobrir o que realmente importa para você é o que faz as pessoas entenderem, assim, que, né, uma das teses que eu defendo a gente se mata de trabalhar para conseguir muito dinheiro ou pouco dinheiro, para dar uma condição melhor para os nossos filhos. Mas assim, você tem curtido as coisas que realmente importam na sua vida? Como, por exemplo, o eu te amo da pessoa amada. Custa zero. R$0. Zero. Né? Um cafuné do seu pai e da sua mãe. Custa zero. Um beijo do seu filho. Custa zero. Então a gente se mata de trabalhar e esquece de curtir as coisas que realmente importam, estão o tempo todo ali do nosso lado. Tem que fazer sentido a nossa vida, tem que ser gostoso, tem que ser algo que dignifica cada vez mais cada respirada nossa, né? Sim. Como diz o poeta, né? Tão importante quanto respirar quais foram os momentos que você ficou sem ar. Nossa. Né? Assim, o barato da vida são os momentos que você ficou sem ar. Só vai valorizar se você ficar sem ar. Né? Então assim, a vida tem que ser gostosa. Muito bom mesmo. Então, nasce um autor quando se tem verdade, deu para perceber que a forma como você fala, então, não é que a pessoa tem que se formar para ser um autor, mas quando ela tem o desejo de transbordar na vida dos outros, como disse Ruth. É isso aí. Muito bom. Agora, Anderson, a gente está chegando ao final, estão avisando aqui para a gente que está acabando o nosso tempo, mas a gente ficaria aqui o dia inteiro, né? Obrigado. Falando de um assunto tão bacana. Eu queria agora aproveitar esse momento para você falar do seu legado. Você já falou bastante, mas é muito importante você falar do legado que você quer deixar e que você também deixasse uma mensagem para as pessoas. Você já falou muita coisa bacana também, mas aquela que você trouxe no coração hoje para falar com as pessoas de casa, para que de fato esse momento nosso aqui, que é tão precioso, que eu honro tanto e já te agradeço por você deixar tanto compromisso e priorizar esse momento aqui para a gente transbordar na vida das pessoas, que isso ficasse aqui registrado. Todos os dias, faça uma coisa boa para você. Se for dormir até mais tarde, se for comer uma coisa que você está com vontade, ler um livro, ouvir uma música, né? Quanto tempo tem que você não ouve aquela música que você gosta tanto? Segunda coisa, todos os dias, faça uma coisa boa para alguém que você gosta, alguém que você ama, alguém que você conhece. Pode ser um carinho, pode ser um abraço, pode ser um beijo, pode mandar uma mensagem. Tô aqui, lembrei de você, queria saber se você tá bem e passando para te mandar um beijo. Terceiro e último e mais importante, todos os dias, faça uma coisa boa para alguém que você não conhece, para alguém que você nunca viu. E eu tenho certeza absoluta que sua vida vai ser ainda mais repleta de significado. Pensa nessas coisas que a gente falou aqui
e vai viver a vida do jeito que você merece. Uma vida repleta de abundância. Nossa, gente, deu vontade de fazer todas elas, viu? Eu já faço algumas, mas vou aplicar outras. Espero que você aí de casa também receba esses conselhos, que foi com emoção, viu? Ele tá aqui falando isso, tá até transpirando, dá para ver o quanto que ele se dedicou para vir, para fazer e falar tudo que transbordou na nossa vida. Queria te agradecer mais uma vez, viu? Eu que agradeço, carinho. Deixar esse momento agora para você convidar as pessoas, né? Para te seguir, para conhecer a Buzz, eu acho muito importante. A Buzz é o buzzeditora.com.br e o meu Instagram é Anderson Cavalcante Oficial. É só mandar mensagem lá, perguntas que vocês queiram mandar, vai ser um prazer poder responder vocês. A gente aprendeu muito com você, muito obrigada mesmo, viu? Prazer. Gente, muito obrigada por sua audiência. Foi extraordinário estar aqui com o Anderson Cavalcante. Espero que vocês tenham aprendido muito e que você, a partir de hoje, descubra-se um autor e que seja um leitor muito e muito melhor a partir de hoje, né, Anderson? Sei. Siga o Anderson, siga a Buzz, siga o programa Ressoar, me siga também. Um grande abraço e até o próximo domingo.